Dois irmãos criminosos precisam fugir da polícia pela fronteira dos Estados Unidos com o México. E para isso vão sequestrar uma família e usar o trailer deles. A grande questão é que com isso eles vão acabar parando em um bar, onde coisas bizarras vão acontecer. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir um filme clássico dos anos 90, Um Drink no Inferno. Lançado em 1996, esse é um filme de suspense, terror e comédia de Robert Rodrigues, que provavelmente você conhece por ter dirigido uma série de filmes infantis com efeitos visuais duvidosos no início dos anos 2000. Mas ele também é conhecido, principalmente fora do Brasil, por uns filmes de terror e ação bem trashes, mais divertidos, que têm o seu público. Mas além de contar com Robert Rodrigues na direção, Um Drink no Inferno conta com o roteiro de ninguém mais, ninguém menos que Quentin Tarantino, que vocês devem conhecer mais como diretor, responsável por Django Livre, Bastardos Inglórios, Pulp Fiction, Kill Bill 1, Kill Bill 2, entre tantos outros filmes. E eu já quero iniciar essa crítica aqui destacando a relação desses dois nomes tão importantes para o filme com o cinema e o momento que a indústria vivia ali em 1996. Para nós agora, em 2025, gravar coisas, filmar coisas é algo trivial, é algo cotidiano, mas nem sempre foi assim. A mesma coisa vale para assistir essas gravações. Por muito tempo, o único espaço de exibição dos filmes era a sala de cinema, aquele espaço quase que sagrado. E para você produzir os filmes havia um custo muito alto. Uma câmera era um equipamento exclusivíssimo, o rolo de filme também. Então não era qualquer um que poderia pegar uma câmera e sair gravando por aí. Conforme a tecnologia avançou, a câmera foi encolhendo e foi barateando, tanto na época do filme mesmo, como posteriormente na era do digital. E tanto Robert Rodrigues como Tarantino fazem parte de uma geração de cineastas chamados cineastas de locadora. Pessoas, indivíduos que já cresceram em um ambiente de fácil gravação e fácil reprodução dos filmes. E com esse fácil aqui, principalmente para gravação, eu não estou falando que qualquer um poderia fazer um filme, mas era muito mais barato, muito mais acessível do que lá nos anos 20, 30, 40, na aurora do cinema. Então, com todo esse barateamento da cadeia de produção, uma indústria B foi surgindo. A indústria dos filmes trashes. O dispositivo de registro das imagens já estava acessível, mas todo aquele entorno, digamos assim, não tanto. Então são filmes com atores iniciantes, cenários mais precários, um trabalho de maquiagem também mais precário, uma iluminação muitas vezes feita de forma mais naturalista possível, e não havia aquele controle, aquele preciosismo dos grandes estúdios. Era, como disse, uma indústria B que surgia. E essa geração de cineastas da locadora pegavam suas referências no cinema A, digamos assim, e levava para o cinema B. Se é filme de terror que está sendo trabalhado na grande indústria, vamos fazer esses filmes da nossa maneira, com o sangue mais artificial possível, com a maquiagem mais tosca possível, mas vamos fazer, vamos realizar. E no caso de Um Drink no Inferno, a gente tem dois grandes cinéfilos envolvidos.
O Tarantino, inclusive, trabalhou como balconista de locadora. A sua tarde, o seu dia era assistindo filmes, era absorvendo uma série de referências. E tudo isso é muito visível em Drink no Inferno. Um longa onde esses nomes da indústria já tinham mais dinheiro, não é uma produção independente, mas que bebe muito nesse cinema da onde eles vieram, bebe das origens deles. E por isso até eu considero Um Drink no Inferno um filme tão divertido. É evidente que toda a equipe de produção estava se vendo ali como crianças, adolescentes, explorando a câmera, explorando cada cenazinha da melhor forma possível. E novamente, buscando o tempo todo referências naquilo que fizeram com que eles se apaixonassem pelo cinema, em especial o cinema de gênero. E com isso a gente já pode até se aprofundar um pouquinho mais na discussão sobre o filme e trazer a diferenciação entre os seus dois blocos. A grande parada aqui é que em determinado momento o filme de assalto que vinha sendo construído é quebrado e os personagens entram em um bar, em uma casa de strippers, onde vampiros dominam tudo. E aí começa uma loucura, um mergulho de fato naquele trash que eu mencionei. Com as maquiagens, com sangue jorrando, com muitos exageros vindos de todos os lados. Mas voltando a essa primeira parte do filme, a esse primeiro bloco, ainda assim é muito evidente como existe ali todo um certo descolamento das normas impostas pela grande indústria. Mesmo sendo um bloco mais convencional do filme, ainda existe uma ousadia, ainda existem uma série de brincadeiras, que já aparecem inclusive nos créditos iniciais, que são, por exemplo, atropelados pelo carro. Mas para além disso, existe até mais sutileza nessa ousadia, como por exemplo nas escolhas de lente. A grande angular, por exemplo, é muito utilizada, e na escolha dos planos, que também vão tomar uma série de caminhos, uma série de liberdades muito interessantes, principalmente indo em direção ao humor, à comédia. É um filme que desde o início é violento, é verborrágico, tem palavrão, mas logo se revela um tanto quanto leve, descompromissado. E talvez seja aí a chave para que a gente não estranhe a quebra para o segundo bloco. O filme desde o começo, mesmo que mais contido, já é absurdo, já é exagerado. E aí eu preciso citar o trabalho do elenco. O próprio Tarantino está no filme fazendo um dos irmãos criminosos, o mais sádico, o mais psicopata deles, digamos assim. É também um personagem que vai ter muito desse humor mais negro, mais ácido do longa. E em contraponto a ele, a gente tem o George Clooney, que era na época e ainda é, né, um grande galã do cinema, nesse papel de um marginal, de um bandido pé rapado, mas que ainda assim carrega uma sofisticação, um código de ética. Ele costuma, por exemplo, prometer certas salvaguardas, digamos assim, para aqueles que ele está fazendo de refém. Ele fala, você vai cumprir o combinado e eu te mantenho vivo. O personagem do Tarantino não tem nada disso. É o puro caos, é quase o Coringa. E essa combinação explosiva que vai encontrar uma família que está vivendo um trauma, um luto, uma perda muito recente. Um pai que, junto dos seus 2 filhos, está na estrada para esquecer o trágico falecimento da mãe. Um pai, inclusive, que era pastor, que com o falecimento da esposa decidiu abandonar tudo, não deixando de acreditar em Deus, mas deixando de amá-lo, de adorá-lo. E as dinâmicas, as trocas que vão existir entre esses 2 grupos de personagens, a família e os bandidos, também
é muito boa, principalmente porque grande parte do filme é um tendo que aprender a lidar com o outro. Os bandidos tentando entender esse pai e o porquê dele estar tomando determinadas atitudes, e a família tentando entender os bandidos, o que eles querem, o que eles precisam, como a gente precisa agir para que a gente não sofra mais do que está sofrendo. É muito legal, é muito divertida essa dinâmica que faz, inclusive, com que o ritmo do filme não afunde ali naquele momento meio road movie dele. E aí sim a gente entra no segundo bloco do longa, onde de fato o caos toma conta e o filme se assume como trash, digamos assim. Todo aquele exagero, toda aquela hipérbole é potencializada, e quando eles chegam no bar, vampiros aparecem. Além, é claro, de toda uma sensualidade que não era tão presente no filme até então, a aparecer principalmente na figura da Salma Hayek. Inclusive, safadinho Tarantino, que escreveu no roteiro que a personagem da Salma tinha que botar o pé na boca dele. Afinal, a gente já sabe que ele é um diretor, ator, roteirista com um certo fetiche nisso. E aí, novamente, eu preciso citar a palavra diversão. Afinal, é a partir daqui que eu vejo ainda mais Robert Rodrigues pensando suas referências, sua bagagem enquanto cinéfilo. A vibe que toda essa ambientação ali tem muito me remete a um cinema que visava trabalhar determinadas gangues marginais de Nova York nos anos 80 e 70. Toda essa aura tá muito presente ali. Não é à toa que é um bar de motoqueiros e caminhoneiros, grupos constantemente representados nessas gangues nos filmes da década passada. Além de todo um exagero também na cenografia. Existe uma série de referências astecas, maias, incas, a toda a cultura mexicana ou latino-americana, como vocês preferirem, mas também tomando certas liberdades para trazer um pouco mais de cor, um pouco mais até de fervura para aquele ambiente sensual, caótico de bebidas e mulheres. Inclusive, todo o design de produção daquele lugar me lembrou um pouquinho Aventureiros do Bairro Proibido, que é um filme com Kurt Russell, dirigido pelo John Carpenter, que também trabalha algumas locações muito nessa lógica de fazer referências a culturas estrangeiras, mas com toques também de estilização bem anos 80. Um LED colorido, por exemplo, é algo que costumeiramente aparece nessa abordagem. E quando a gente vai falar ainda da revelação dos vampiros, a gente precisa citar os efeitos visuais que ali estavam ainda se desenvolvendo de alguma forma, então é bem gritante ao nosso olhar. Um trabalho de maquiagem muito interessante, é um vampiro feio, um vampiro disforme. Alguns parecem até mesmo uma cobra, outros parecem um lobisomem. É estranho, é curioso isso, né? Mas ele vai mesclando essas diferentes abordagens a ponto de ser uma massa homogênea ali. Você não sente que um está se destacando mais que o outro, ao mesmo tempo que cada um tem suas particularidades, tem o seu diferencial. E todos esses vampiros vão ser enfrentados de acordo com toda a mitologia pré-estabelecida dessas criaturas, com a estaca, com o alho, com a água benta, com a prata, mas também com uma estilização da violência muito legal. Proveniente, inclusive, de uma característica que é atribuída aos vampiros aqui, que não está tão popular assim dentro dessa mitologia, que é uma espécie de fragilidade da pele deles, da carne deles. É algo que, inclusive, se aproxima mais do zumbi. Mas o filme toma essa liberdade para fazer com que os personagens, que inclusive contam com crianças ali, consigam com mais facilidade, de forma mais crível, matar as criaturas. Então, já que a pele e a carne está apodrecida, melhor dizendo, eles conseguem perfurar, por exemplo, com pés de mesa, muito mais fácil um tórax.
E isso, para além de trabalhar a verossimilhança do filme, ajuda a trazer ainda mais sangue, ainda mais violência para um filme que está operando dentro de, novamente, exageros, caricaturas, hipérboles. E para quem gosta de um cinema B, de um cinema trash, esse filme, essa sequência do bar, da casa de dança, como você quiser chamar, é um prato cheio, um prato delicioso. E, gente, eu vou encerrando a discussão sobre Um Drink no Inferno por aqui. Esse é um filme que eu demorei bastante a assistir, porém, recentemente, com a estreia de Pecadores, que é um filme também de vampiros, eu fiquei um pouco mais interessado, fiquei novamente curioso por esse filme, por mais que eu já soubesse seu plot twist, e fui o assistir. Me diverti bastante, como eu já pontuei, e fiquei com essa necessidade de falar um pouquinho sobre essas influências do Tarantino, do Robert Rodrigues, para a construção dessa unidade fílmica que eu acho bem boa. Mas eu quero saber também de vocês. O que vocês acham de Um Drink no Inferno? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar, vamos debater. Aproveita também, já deixa o like e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Assim você me ajuda e também se ajuda a não perder nada, não ficar por fora das discussões sobre cinema. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!